Vamos falar hoje de uma máquina construída com um propósito bem claro: ser tão rápida, mas tão rápida, que nem um míssil conseguiria alcançá-la. Essa é a história do SR-71 Blackbird, uma verdadeira lenda da aviação que simplesmente reescreveu os limites da tecnologia. E para a gente começar a entender o que isso significa, vamos direto ao ponto: a velocidade. A gente está falando de mais de 3.500 quilômetros por hora. E isso não era só rápido. Por décadas, essa performance colocou o Blackbird numa categoria totalmente à parte, quase de ficção científica. Para ter uma ideia do que essa velocidade representa na prática, pensa numa viagem de Nova York para Londres. Num avião comercial comum, um Boeing 747 leva mais de 6 horas, certo? Pois é, o SR-71 fazia esse mesmíssimo trajeto em menos de 2 horas. É uma diferença absurda, né? Isso já dá uma dimensão do que era essa máquina. Ok, mas a pergunta que fica é: por quê? Para que construir algo tão extremo? A resposta, claro, está lá no meio da Guerra Fria e no problemão que o Blackbird foi criado para resolver. No comecinho dos anos 60, o principal avião espião dos Estados Unidos era o famoso U-2. Ele voava muito, muito alto, o que era ótimo. Só que tinha um detalhe: ele era lento. E com os novos mísseis antiaéreos soviéticos ficando cada vez mais sofisticados, ser lento, mesmo lá no alto, virou um perigo mortal. O U-2 tinha se tornado um alvo. Ficou claro que precisavam de uma outra estratégia. E a solução que encontraram foi genial e extremamente audaciosa. A ideia era: e se a gente pegasse a altitude do U-2, mas combinasse isso com uma velocidade que ninguém nunca tinha visto antes? O resultado seria um avião que, na prática, seria impossível de derrubar. Ele seria intocável. E foi daí que nasceu o conceito do SR-71. Só que, claro, uma coisa é ter a ideia. Outra, completamente diferente, é construir a máquina. E os desafios de engenharia para tirar o Blackbird do papel, bom, eles pareciam simplesmente impossíveis para a tecnologia da época. Vamos lá, primeiro desafio de todos: o calor. Imagina só, voando a mais de 3 vezes a velocidade do som, o simples atrito com o ar esquentaria a fuselagem do avião para mais de 300 graus Celsius. 300 graus? Como é que se constrói algo que não derrete ou se desintegra nessa temperatura? A resposta estava no material especial, o titânio. Mais de 85% da estrutura do Blackbird era feita com esse metal, que é super forte e aguenta um calor absurdo. Só que essa escolha nos leva a uma das histórias de espionagem mais inacreditáveis de toda a Guerra Fria. Pensa na ironia. O melhor lugar do mundo para comprar titânio naquela época era a União Soviética. Exatamente, o país que eles queriam espionar. E o que a CIA fez? Criou um monte de empresas de fachada, espalhadas pelo mundo, só para conseguir comprar o titânio dos soviéticos sem que eles soubessem. Ou seja, usaram material do próprio inimigo para construir a arma secreta que ia vigiar esse inimigo. É coisa de cinema, né? Ok, problema do material resolvido. Mas aí veio outro, a tal da expansão térmica. O titânio, quando esquenta, ele se expande. Expande bastante. Então, como projetar um avião que literalmente muda de tamanho no ar sem que ele simplesmente se rasgue inteiro? A solução para isso é uma das coisas mais malucas e geniais da história da engenharia. Eles projetaram um avião para vazar. É isso mesmo. No chão, o SR-71 vazava combustível por todo o lado. Seus painéis e tanques só ficavam perfeitamente vedados quando o avião atingia alta velocidade, o metal esquentava e se expandia. Por causa disso, ele tinha que decolar com pouco combustível e ser reabastecido lá em cima, logo depois de sair do chão. E o terceiro grande desafio: como se guiar. É bom lembrar que a gente está falando dos anos 60. GPS nem se sonhava em existir. Então, como que um avião voando a mais de 3.000 quilômetros por hora sabia exatamente onde estava no mapa do mundo? A resposta estava no céu, literalmente. O Blackbird usava um sistema de navegação que se guiava pelas estrelas. E o mais incrível é que ele era tão, mas tão sensível, que conseguia enxergar e rastrear as estrelas mesmo de dia. Com base nelas, ele calibrava todos os seus instrumentos, garantindo uma precisão que era algo de outro mundo para aquela época. Então, com todos esses problemas surreais resolvidos, o que surgiu foi uma aeronave que era, na prática, intocável. Durante todo o tempo em que voou, ela provou ser invencível. E essa invencibilidade não era por acaso. Ela se apoiava em 3 coisas. Primeiro, a velocidade absurda que a gente já falou.
Segundo, a altitude. Ele voava a quase 26 mil metros de altura, bem acima do alcance da maioria das defesas. E terceiro, ele já tinha um design pioneiro que ajudava a reduzir sua assinatura no radar. E isso foi testado muitas vezes. Ao longo de sua carreira, estima-se que foram disparados mais de 4.000 mísseis antiaéreos contra os SR-71. E sabe qual era o procedimento padrão do piloto quando ele detectava o lançamento de um míssil? Era simples, ele só acelerava. E o resultado dessa tática? Zero. Nenhum. Nenhum único míssil, em mais de 4.000 tentativas, conseguiu acertar um Blackbird. Ele era tão rápido que simplesmente deixava o perigo para trás. Só para resumir a ficha técnica dessa máquina, a gente tem ali uma tripulação de 2 pessoas, o piloto e o oficial de reconhecimento, o corpo todo de titânio e a força vindo de 2 motores J-58. E esses motores eram uma obra de arte à parte. Era um tipo de motor híbrido. Em baixa velocidade, funcionavam como um turbojato normal, mas em alta velocidade, eles se transformavam. O mais louco é que quanto mais rápido o avião ia, mais eficientes os motores ficavam. E além de ser essa ferramenta de espionagem imbatível, o SR-71 também virou uma lenda por quebrar recordes de aviação. Recordes que, aliás, muitos continuam de pé até hoje. Os números são impressionantes. Atravessar o Atlântico, menos de 2 horas. Ir de Los Angeles a Washington, de uma costa a outra dos Estados Unidos, pouco mais de 1 hora. E tem um detalhe curioso. O recorde oficial de velocidade dele, de 1976, foi batido enquanto o piloto estava basicamente fugindo de mais um míssil. Ele só acelerou e, no processo, quebrou o recorde mundial. Mas toda história, mesmo de uma lenda como essa, tem um fim. E a era do Blackbird, claro, também chegou ao seu final. A jornada dele foi longa, né? Começou a voar lá em 1966, no auge da Guerra Fria, e só foi aposentado de vez no final dos anos 90. Foram mais de 3 décadas de serviço em que ele se manteve absolutamente intocável. E o interessante é que o Blackbird não foi aposentado porque algum inimigo finalmente conseguiu criar uma arma para derrubá-lo. Não. Ele foi superado pela própria evolução da tecnologia. Começaram a surgir satélites espiões muito avançados e também os drones, que podiam fazer o mesmo trabalho de reconhecimento, com menos risco e principalmente com um custo muito menor. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final. Será que o SR-71 foi apenas uma maravilha da sua época? Uma solução perfeita para um problema específico da Guerra Fria? Ou será que ele representa um limite, um padrão de velocidade e altitude para aeronaves com gente dentro que talvez nunca mais vai ser quebrado? Fica aí o pensamento sobre essa que é, sem dúvida, uma das maiores lendas que já cruzaram os céus.